Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: Não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa inocente só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e eu sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo, e o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Sua vida será luminosa como o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança, estará protegido e descansará tranquilo, sem medo de se deitar. E muitos buscarão a sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Então Jó falou novamente: Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e, no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, e dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais, e eles lhes ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas lhes dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Ele derruba. Ninguém pode libertar quem Ele aprisiona. Se Ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. E se Ele libera as águas, há inundações em toda parte. Sim, a Ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele distribui os conselhos e os dispensa, faz de tolos juízes sábios, tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos, silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciões. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados.
Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e as destrói, expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Vi tudo isso com os próprios olhos. Ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam a minha defesa e prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não. Certamente ele os repreenderá se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterroriza? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar, e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa e serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Ó Deus, concede-me estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove a tua mão de cima de mim, e não me assustes com a tua temível presença. Chama-me, e eu responderei. Ou permita que eu fale, e responde-me. Diga-me o que fiz de errado. Mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada ao vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Como é frágil o ser humano! Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão da nossa vida. Sabe quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre,
com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois, aonde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra das tuas mãos. Assim tu protegerias meus passos em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e os manda embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo.